Não. Já tem esse suporte. Já está entrando, deixa. Falta só 5 minutos. Como é que tá? Aqui. Deixa eu baixar o negócio. Se eu me ligar, quem está na mão? Nossa Senhora! Boa noite, pessoal, para todo mundo. Está todo mundo ouvindo? Sim. Se todo mundo estiver me ouvindo, dá um ok aí. Boa noite, professora. Gente, vai entrando e vai desabilitando o som de vocês, tá? Para não dar microfonia aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Alguém não consegue me ouvir? Tá todo mundo ouvindo bem? Dá para ouvir tranquilo?
Vão me falando aí, porque senão teve gente que na parte que a Priscila comentou não ouviu nada, não deu para ouvir. Rapaz, se o César vai vazar fora. Ele não vai jogar sozinho mais, não. Ou ele volta pro Real Madrid ou ele vai pro time da França. O time da França é bom, esse aí. Então, quando vocês vão entrando aí, eu vou esperar. Tem alguns alunos que estão me mandando zap aqui, que estão tentando ver se conseguem entrar. Então, vou esperar só mais uns 3 minutinhos e a gente já começa, tá bom? Dá tempo de vocês beberem uma água aí, pegarem um caderno para anotarem algumas coisas, que a gente vai falar umas coisas bem legais aqui, dar umas coisas. Então, eu sei que é o primeiro dia de aula, mas a gente vai começar estudando 12, hein? Tapete. Já deu uns tapas e outro tá dando. Olha lá. Deixa eu ver. Não, rapaz. Bora. Pai dos teus filhos é o macho da tua mulher. Gosta não, mano. Ele tá lá. É o Márcio. É o Márcio da mulher. Ai, eu saio ela. Tu é feio, viu, cara? Não sei se você sabe, mas Jennifer, lá não é estágio. É vaga de serviço mesmo. Pessoal, tira o volume de vocês aí, porque eu tô ouvindo tudo que vocês estão conversando aqui, hein? Vocês estão falando mal aí. Ô, bicho, esse cara é chato, velho. Põe vocês no mudo, já entra e põe no mudo. Helder, põe o seu no mudo aí. Pessoal, o negócio é o seguinte, tem 20 pessoas aqui na sala, tá? Eu mandei mensagem aqui no WhatsApp para as pessoas entrarem, mas até agora não entrou mais ninguém, então acho que a gente já vai dar início, tá? Vamos lá, pessoal. Os meninos que mexeram aqui, por isso que eu tô
é necessário, tem hora, eu liberar com 100, tá? Porque o rapaz técnico aqui mexeu, e aí pediu uma senha, mas eu estou liberando todo mundo que está entrando aqui, tá? Então, a gente já vai dar início, tá? Então, vamos todo mundo aí, pôr o áudio de vocês aí no mundo e a gente vai iniciar, tá bom? Então, boa noite a todos, pessoal. Eu sou a professora Natália. Eu ministro as aulas de zootecnia, suinocultura, bovinocultura de leite. Tá? Só tem alguém com um negócio ligado. Peraí, só um momentinho. Deixa eu pôr todo mundo mudo aqui que a gente consegue trabalhar. Tá? Vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, os meninos que são novatos aí, tem acho que 4 ou 5 alunos, os demais alunos já me conhecem, já estão acostumados já com as minhas aulas. Tá? Eu sou professora, doutora em zootecnia e tenho mais essa parte da experiência na área da produção e da reprodução animal. E principalmente experiências nessa área de campo, por isso que sempre que alguns alunos precisam de algumas dúvidas, eles me mandam mensagem aí, direto eu recebo mensagem, professora, minha vaca quebrou, minha vaca cortou o rabo, o que eu faço? De vez em quando me mandam também algumas fotos aí, né, de coração de vaca e assim por diante. Por quê? Porque eu sou uma das professoras, né, além de mim, tem o Ciro, que nós damos aulas aí nas práticas em relação à produção animal. Então, geralmente, a maioria das práticas somos nós que ministramos, tá? Então, pessoal, hoje, a nossa disciplina, a gente vai estar falando um pouco sobre bovinocultura de corte. Então, a minha disciplina que eu vou estar ministrando para vocês esse semestre é a bovinocultura de corte. Tá? Então, a gente vai estar abrangendo toda a parte de criação dos animais, quais são as principais raças, né? O que vem sendo trazido aí para a produção de bovinos. Hoje a gente sabe que é um dos grandes gargalos que a gente tem na produção da bovinocultura de corte é uma carne de excelente qualidade, uma carne com alta marmoreio, né, que ou seja, uma carne mais macia. Tá? Então, a gente vai dar início aqui para a gente estar falando um pouco sobre todo esse contexto aí da bovinocultura de corte, ok? Todo mundo está ouvindo normal? Posso dar continuidade? Tem alguém que não está conseguindo ouvir? Vai dando um ok aí, ou vai avisando se alguém não estiver conseguindo, vai falando no chat aí do lado. Andréia, tá tudo bem? Miraine? Wilker? Tudo ok? Dá um ok para mim aí. Ok. O Arlen também ok? Guilherme? Ok. O Ingrid, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Deixa eu só compartilhar uma tela com vocês aqui, tá? Que é a aula hoje que eu vou estar passando para vocês de bovinocultura de corte, tá? Vocês vão estar vendo aí uma tela da parte de bovinocultura de corte, tá? Tá todo mundo conseguindo ver aí essa tela? Mas não sei para ir. Não acredito. Não tô ouvindo, pessoal. Peraí, deixa eu voltar aqui para eu não conseguir ouvir vocês. Tá todo mundo conseguindo ver aqui a tela? Ok? Quando eu aumento ela também, dá para ver normal, não? O que é isso? Peraí, pessoal, só um momentinho aqui para a gente ver. Vamos ver o que está acontecendo aqui com vocês.
Ô, professor, tá aparecendo o slide normal aí, pra mim aqui. Então, agora tá todo mundo vendo? Positivo, tá aparecendo em cima aí a senhora aí, ali embaixo a senhora e em cima o slide. Oi, Natália. Boa Oi. noite. Tudo bem, tá ok. O Cleide. Aí, pessoal, eu não tô ouvindo. Deixa eu colocar aqui um fone aqui para ver se eu consigo ouvir melhor vocês. Tá, todo mundo tá ouvindo? Não? Fica normal, professor. Normal? Então, vou seguir, tá? Quem não estiver ouvindo, vai mandando um chat aí para mim, tá? Aqui tá normal também. Então, tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, tá? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre bovinocultura de corte, tá? E quando a gente fala de bovinocultura de corte, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a parte que a gente fala de desenvolvimento. Tem alguém conversando. Vamos lá, pessoal. Então, é a parte que a gente fala aí do desenvolvimento, tá? Então, a gente sabe que o Brasil, ele teve um grande desenvolvimento da bovinocultura de corte ao longo dos anos, tá? Então, a bovinocultura, ela vem crescendo e vem se desenvolvendo. Um dos grandes entraves da bovinocultura de corte, que causa alguns problemas no desenvolvimento, é a parte da nutrição. Então, a gente sabe que a gente tem que visar o quê? Suprir as exigências nutricionais desse animal. E a produção de bovinos hoje é uma dos grandes produtores que a gente tem, né? Além disso tudo, a gente tem aí um dos grandes critérios, que é a produção de carne. Então, hoje, quando a gente fala em bovino de corte, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é produzir uma carne de qualidade. Tá? Então, eu quero produzir uma carne de qualidade. O que significa produzir uma carne de qualidade? É eu produzir uma carne que eu trago ao mercado uma alta competitividade. Tá? Então, hoje a gente sabe que a bovinocultura, ela, com o passar dos anos, ela vem aumentando muito a sua produção, né? Então, hoje a gente tem a produção de 7 milhões de toneladas de carnes que são abatidas nesse ano de 2019 a 2020. Então, o que a gente busca hoje é procurar uma carne de excelente qualidade e aumentar a concorrência, né? A competitividade do mercado. Quando a gente fala de bovinocultura de corte, vou mostrar umas tabelinhas para vocês aqui, mostrando como que foi a produção, né, a evolução do abate de bovinos nesse ano de desde 2015 até o ano de 2020, tá? Essa tabela aqui, pessoal, eu retirei lá do IBGE 2020, então são dados do primeiro trimestre agora de 2020, tá? Então, o que aconteceu esse ano? A gente teve aqui, ó, um aumento considerável, tá, da produção de carne. Tá? Então, a carne bovina foi em torno aí, tá, de abate de animais, em torno de 7,25 milhões de animais abatidos em 2020. Só que o que aconteceu? A gente verificou aqui que no ano de 2020 houve um menor número de abate de animais quando a gente compara aqui com 2019. Então, houve uma redução de 5,6%. Tá? Isso devido ao quê? Quais são essas características? Então, a gente tem os custos de produção, tá? O custo com alimentação, milho, sorgo, soja, né? Então, as principais dificuldades em relação a esse custeio. Tá? Com relação a quanto de toneladas de carcaças foram acumuladas nesse ano de 2020. Então, a gente teve aí em torno de 1.840.000 toneladas de carcaça que foram, né,
consequentemente, produzidas para serem totalmente mantidas no mercado interno, com a maioria exportada. Então, a gente sabe que grande parte dessa produção de carne fica, né, para ser exportada para os países afora, Estados Unidos, China, Hong Kong, são os nossos mercados exportadores, que são os grandes mercados que absorvem a nossa carne bovina. Tá? Então, a gente teve em 2020 1,84 milhões de toneladas de carne que foram produzidas. Tá? Com relação à parte de machos e fêmeas, que é uma dúvida que muito ocorre. O que são mais abatidos? Os machos ou as fêmeas? Então, a gente tem hoje, no ano de 2020, não só no ano de 2020, ao longo dos anos, a gente pode verificar que os machos sempre são o maior número, né, de animais que são abatidos. A gente tem em torno de 57% dos animais que são abatidos são machos e 42% são fêmeas, né? Geralmente, a gente fala muito assim, nos mercados nacionais, nas nossas regiões, por exemplo, o pessoal fala, abate muita vaca velha. Tá? Não, a gente tem muito, sim, o abate de machos. Tá? Principalmente por quê, pessoal? Por que a gente tem mais por que a gente tem mais abate de machos do que de fêmeas? Não. Tá, não. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Tudo bem aí? Desliga o microfone de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Então, é uma pergunta que eu faço para vocês. Por que a gente tem mais abate de machos do que de fêmeas? Porque a principal questão, não só como a gente tem na bovinocultura de leite, é a mesma coisa na bovinocultura de corte, a produção de bezerros. Então, as fêmeas, elas são o quê? Matrizes que têm que serem utilizadas, né, no nosso plantel. Então, se eu abater o maior número de fêmeas, como é que eu vou ter um desenvolvimento no meu plantel? Então, por isso que a gente abate mais machos. Tá? E até porque os machos também, a gente consegue ter um acabamento mais rápido quando eu faço a castração desses animais. Isso a gente vai ver ao longo das aulas, e se compensa ou não eu castrar ou não esse macho para bater. Tá? Para a gente dar continuidade aqui, falando um pouco sobre a bovinocultura, quais são os estados, né, que têm essa maior produção anual de bovinos? Então, nessa tabela que vocês estão vendo aqui, a gente verifica que o Mato Grosso, ele é o maior produtor de carne bovina. Foi o maior produtor, né, nesse ano aqui de 2019 e 2020. Isso no primeiro trimestre de 2020, tá, pessoal? Então, o que eu quero explicar aqui para vocês? Mato Grosso do Sul, eles tiveram um amplo desenvolvimento atualmente da bovinocultura de corte. Se vocês observarem, se vocês tiverem curiosidade depois de pesquisar, no ano de 2016, 2017, 2018, o estado que mais produziu foi São Paulo. São Paulo ficava aqui no ranking de primeiro lugar do estado que tinha uma maior produção de bovinos. Hoje a gente tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Grande parte dos confinamentos, dos confinadores se encontram nessa região. A gente sabe também que a gente tem um bom desenvolvimento aqui no estado de Minas e Goiás. Mas o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles dominam o ranking aí de produção de bovinos. Tá? Quando a gente fala também, pessoal, de exportação de carne, então, a mesma coisa que a gente viu no primeiro gráfico lá, quanto de carne são exportados? Então, nesse ano de 2020, a gente teve aí 7 milhões, né, de toneladas de bovinos que foram abatidos, e a gente teve a produção de carne que foi exportada, né, em torno de 353 mil toneladas de carne. Então, a gente for pensar, é um alto número, é uma grande produção que a gente tem aí de bovinos. Uma curiosidade para vocês, pessoal, em relação a essa produção, uma das maiores produções que a gente tem hoje, além da bovinocultura, é a suinocultura. Nesse ano de 2020, a gente teve mais de 11 milhões de cabeças de suínos abatidos. Então, nesse ano, o suíno superou a bovinocultura de corte. Tá? Mas uma das carnes mais consumidas ainda é a carne bovina. Tá? Essa tabela eu coloquei para vocês só para a gente dar uma olhadinha. Tá? Quais são os principais países, né,
que essa carne é destinada. Então, a gente tem aqui nossos principais mercados consumidores, né, do exterior são a China, Hong Kong, o Chile e a Rússia, né? São os países que mais conseguem aí, né, exportar a nossa carne brasileira. Tá? Tem alguém conversando aí? Alguém não conseguiu entrar? Não está ouvindo? Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Com relação à parte de exportação de carne bovina, tá? Quais são os principais estados que mais exportam e produzem essa carne que é exportada? Então, como a gente viu lá anteriormente, o Mato Grosso é um dos estados que mais tem essa produção de carne bovina. São Paulo encontra-se no segundo lugar, né, e Goiás vem logo na terceira posição. Então, a gente sabe que, basicamente, pessoal, os slides não estão passando aí. O Arley não está passando? Ah, não, professora. Está no mesmo slide desde o começo, bovino de corte. Ah, sim, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu fecho aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Não. Peraí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui para a gente voltar. Stop share. Voltei, pessoal. Não estava passando, né? Peraí, não. Vamos ver o que a gente faz aqui, né? Pessoal. Estou mostrando outra coisa. Peraí, só um minutinho. Agora não quer mostrar. Parabéns. Vamos lá. Pessoal, o trem aqui não quer mostrar para vocês, mas tudo bem. Ouvi um comentário aqui também, que vocês comentaram que o áudio está muito ruim, é isso? Eu coloquei o fone porque diz que o fone fica melhor, mas o áudio está ruim pra caramba também. Para mim não, professora, tá normal. Tá ok.
Começar aqui. Vou tentar voltar para o começo de novo, pessoal. Para mim também que tá tranquilo, professor. Tranquilo. Então, aparecendo para vocês aí a imagem. Essa página que estava aí desde o começo, né? Sim. Eu vou tentar passar aqui, vocês... Agora passou? Passou. Passou? Então, eu vou ter que passar desse jeito, pessoal, porque daquele jeito não está passando. Dá para todo mundo enxergar aí? Ah, sim. Eu vou ter que começar a falar de novo, tá? Então, a gente vai comentar normal. Sim, dá pra achar. Ok, então vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui, tá? Então, como a gente estava comentando, a gente tem aí a bovinocultura de corte. Então, a gente teve um grande desenvolvimento, né? Grande parte desse desenvolvimento foi devido à alta produção de carne. Então, a gente tem aí, em 2020, a produção de 7,25 milhões de toneladas. O que a gente verifica que no ano de 2019, a gente teve uma redução, né, de 5,6% comparado com 2019. Como eu já comentei, que eu acho que todo mundo ouviu nos áudios aí, mas não viu a imagem, tá? Isso é devido ao custo da produção, ao custo das rações, ao custo em si dos alimentos que são utilizados no preparo da ração, tá? Então, o pessoal está conversando aqui no grupo de vocês. Vamos lá, gente, ó. A próxima parte que eu mostrei para vocês foi em relação à evolução do preço de carcaça. Então, a gente sabe que a gente teve aí também uma alta na produção da quantidade de carne. Além disso, a gente teve também uma alta produção de carne, né, que foi tanto de machos como de fêmeas. Então, vamos voltar aqui que eu estava comentando com vocês, né? Eu já até comentei antes que uma das curiosidades é que a produção de suínos esse ano ela superou a de bovinos, em torno de 11 milhões de toneladas de carne produzida de suíno foram abatidos, tá? E aí a gente, eu mostrei esse gráfico aqui, como vocês não estavam vendo, sobre a parte a quantidade de animais que são abatidos. Então, a gente tem aí um número de machos que são mais abatidos do que fêmeas. E aí eu comentei com vocês, né? Por que a gente tem o maior número de machos que são mais abatidos do que fêmeas? Devido a que essas fêmeas elas são utilizadas para a produção de bezerros. Então, logo assim, a gente abate maior, né, o número de machos do que em relação às fêmeas. Tá? Com relação aos estados que têm a maior produção de carne, a gente tem o estado do Mato Grosso, né? Em segundo, o Mato Grosso do Sul. Como eu já comentei com vocês anteriormente aí nos áudios, né? O que a gente tinha muito anteriormente, até o ano passado, de 2018, né? 2018, era que São Paulo era um dos maiores estados produtores aí de bovinos. Hoje a gente tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, que é onde a gente encontra aí um dos nossos maiores combinadores. Tá? Quem for entrando aí, pessoal, vai desativando aí, colocando um mudo aí no microfone de vocês. Tá? Para atrapalhar os demais. Então, com relação ao número de bovinos abatidos, né, como a gente já comentou, então a gente teve aí em torno de 7 milhões de cabeças de gado que foram abatidas, tá? E a quantidade de carne que foi produzida foi de 353 mil toneladas de carne, tá? Só um momentinho, pessoal. Estou pondo uns colegas de vocês no mundo aqui, que não estão falando. Vão entrando aí, pessoal, e vão pôr no mundo, tá? Antônio, põe o seu mundo aqui, Antônio. Já pus. Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, hoje a coisa está feia aqui do nosso lado, né? Então, vamos falar um pouco
em relação aos países que são os nossos maiores consumidores. Então, a gente tem a China, Hong Kong, Chile, a Rússia, que são um dos maiores mercados que absorvem a nossa carne que é produzida. Tá? Nós temos aí também, em relação a um dos maiores estados que produzem essa carne e exportam essas carnes para os países exteriores. Então, a gente tem o Mato Grosso, que é um desses maiores estados de maior produção, seguido de São Paulo, e em terceiro lugar, o estado de Goiás, né? Porque se vocês forem olhar essa tabela, vocês vão falar, professora, mas eu vejo que tem muito confinamento nas nossas regiões, no Centro-Oeste, né? Que são muito produtores de bovinos. Sim, a gente tem grande parte das nossas produções, tá? Mas Mato Grosso, São Paulo, tem um maior número aí de cabeças de animais que são confinados, tá? Do que na nossa região. Então, pessoal, quando a gente fala em... Agora sim a gente vai começar a falar um pouco aqui, né? Que eu já tinha comentado nesses slides anteriores, que vocês não tinham conseguido visualizar. Então, agora a gente vai dar início um pouco a algumas particularidades que são essenciais da bovinocultura. Como o quê? Uma das principais características da produção de bovinos é que a gente tem aí em torno de 167,49 milhões de hectares de pasto. Só que desse pasto que eu tenho, para mim produzir bovino, eu consigo colocar apenas uma cabeça por hectare. Eu acho que a gente já viu um pouco aí as outras disciplinas, os meninos que entraram agora, né? Não sei se eles estão muito familiarizados com a agropecuária, mas a gente tem assim, uma hectare equivale a 10 mil metros quadrados, tá? E um alqueire é 4,84, ou seja, 48 mil metros quadrados. Então, quando a gente fala em um hectare, a gente tem 10 mil metros quadrados. Então, por exemplo, em 10 mil metros quadrados, eu só consigo colocar um boi, uma vaca. Por que isso acontece muito nos nossos pastos, na nossa região? Devido ao quê? A parte extrativista da produção bovina. Então, a gente tem hoje, não só hoje, ao longo de muitos anos, a produção de bovinos de forma extrativista. Então, grande parte dos bovinos, eles são criados soltos no pasto durante todo o ano. Esse pasto ele não recebe adubação, ele não recebe nenhuma correção e apenas ocorre a exploração desse pasto. Tá? Então, com isso, eu tenho o quê? Eu tenho, consequentemente, um pasto genético, vamos dizer assim, né? Ao longo dos anos, desgastado, desmatado. Então, a própria forrageira, ela não vai ter uma boa produção, porque ela não tem solo com fertilidade para fazer com que essa forragem tenha um bom desenvolvimento e, consequentemente, o meu bovino não vai ter um bom ganho de peso. Tá? Hoje, em 2020, nós temos uma produção aí, né, atualmente, quantas cabeças de gado a gente tem, professor, no Brasil hoje atualmente? A gente tem 214,69 milhões de cabeças de gado. Então, hoje a gente tem 214 milhões de cabeças de gado a serem produzidas. Grande parte desses gados ainda se encontram a pasto, né? E apenas 40%, 30% confinados. Então, a gente pode ver que grande maioria da produção ainda é a pasto. Tá? E a gente abate aí em torno de 39 milhões de cabeças de gado por ano. Tá? Com relação à produção de carne, esse TECzinho que vocês estão vendo aí embaixo, esse TEC, ele é relacionado a toneladas equivalentes a carcaça. Então, o que significa isso? A cada carcaça de animal, juntando tudo que a gente produz durante o ano, a gente tem em média aí a produção de 9 milhões de toneladas de carcaça ao longo dos anos. Então, o que eu quero dizer com isso, mostrando esse tanto de número para vocês? Que a bovinocultura de corte, ela é de suma importância para nós. Por que quando a gente fala muito da agropecuária, a gente vê muito a valorização da parte de, não só bovino de corte, bovino de leite, suínos, aves, caprinos, ovinos, mas os bovinos de corte, grande parte são os que têm maior desenvolvimento, porque a gente tem uma maior relevância na produção desses animais.
Tá? Quando a gente fala da origem dos bovinos, da onde surgiu os bovinos? Tá? Então, os bovinos, eles foram trazidos para o Brasil por meio dos... foram observados, primeiramente, por meio dos colonizadores. Então, os colonizadores, eles chegaram no Brasil, viram que não tinha espécies bovinas na nossa região e, consequentemente, eles trouxeram esses animais da Península Ibérica. Para quê? Esses animais eram utilizados inicialmente tanto para transporte quanto para cargas, para auxiliar no transporte na carga naquela época, né, no período dos colonizadores. Com o passar do tempo, eles foram verificando que esses animais eles poderiam ser utilizados para produção de carne. Então, eles foram utilizados tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite. E a partir daí, houve-se a expansão, né, a expansão desses bovinos ao longo do nosso país, ao longo do Brasil. E uma das principais regiões que deu início à criação foi o sul, né? Então, foi aí onde teve a expansão maior da bovinocultura de corte. Isso, lembrando, animais que foram trazidos da Península Ibérica, ou seja, do exterior, né, vamos dizer. A gente não tinha tanto desenvolvimento de bovinos na nossa região. Tá? Com relação à introdução desses bovinos, os bovinos eles são divididos em 3 fases. Tá? Então, a gente tem a fase colonial, que é uma fase bem antiga, como a gente já comentou, e a fase dos colonizadores, que esses animais foram trazidos pelos colonizadores. A parte que a gente fala aí da fase antiga, o que era essa fase antiga? A fase antiga, onde os bovinos eles já foram instalados no Brasil e a partir daí foi desenvolvida uma seleção desses animais. Então, começou a verificar-se que eles tinham características raciais muito parecidas com bovinos, né? Orelhas estendidas, aquela característica de cabeça de bovino, a musculatura de bovinos. Então, eles deram início a uma seleção desses animais. E a partir daí, a gente teve a fase contemporânea. O que é essa fase contemporânea? É a fase onde houve o cruzamento dessas raças. Então, observou-se, por exemplo, eu tinha lá uma raça Sindhi e uma Brahma. A Sindhi é um avermelhado, a Brahma é preto ou cinza, mas aí ele tem aquela coloração. Eu quero cruzar esses animais para me ver o tipo de coloração diferente. Vai dar para a gente fazer essa seleção desses animais. Aí depois foram verificando que houve uma alta produção de carne e aí faziam um cruzamento para a seleção de carne. Então, a partir daí, a bovinocultura ela foi dividida nessas 3 fases. Tá? Não, já travou de novo. Quando a gente fala, pessoal, de quais são as raças que foram trazidas para o Brasil, então a gente tem, geralmente, todas as raças de bovinos foram trazidas pelos colonizadores, né, inicialmente. Então, a gente teve as raças europeias, elas foram trazidas principalmente da Inglaterra, e os zebuínos, eles vieram da Índia. Tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, precisar que eu vou mais devagar, pode mandar parar aí. Os alunos que são novatos, se não estiver entendendo nada, dá um grito aí. Fala, professor, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, quais são as principais regiões, a partir daí, quando os bovinos começaram a se desenvolver, quais foram as principais regiões que a gente teve a desenvolvimento? As regiões pastoris, que são as regiões que têm o desenvolvimento de maior número de pastagem. Então, a gente teve a região amazônica, a região nordestina, o Mato Grosso e o Pantanal. Tá? Então, foram uma das regiões que deram início aí, à criação, aí, o desenvolvimento dos bovinos. Tá? Com relação ao desenvolvimento da bovinocultura, gente, quando a gente fala em melhoramento genético, o que significa isso? Eu vou estar explicando um pouco para os alunos que estão iniciando hoje.
O que é melhoramento genético? É cruzamento entre raças. É eu buscar aquilo que eu tenho de melhor em uma raça e outra raça. Tá? Então, ao longo dos anos, a bovinocultura ela foi desenvolvida aí em meados em torno de 40 anos de estudo. Tá? Antigamente, a gente tinha metade do rebanho atual que a gente tem hoje. Então, a gente sabe que hoje, grande parte das nossas produções foram devido ao grande desenvolvimento, à busca por animais geneticamente melhorados. Tá? E, consequentemente, nós ainda temos um consumo reduzido de carne, tá? Principalmente no mercado interno. Por quê? Inicialmente, porque grande parte dessa carne que é produzida ela é exportada e também devido ao consumo de carne ainda ser muito baixo no Brasil. Então, enquanto a gente tem na China em torno de 60, 65 quilos, né, por habitante, no Brasil a gente tem em torno de 35 a 38 quilos. Né? Então, a gente ainda consome pouca carne em relação aos outros países. Tá? O desenvolvimento da bovinocultura também se deu devido à modernização. Então, a gente sabe hoje que o nível tecnológico é muito alto. Né? Então, a gente tem aí os confinamentos, a nutrição hoje, que é muito embasada na produção desse animal, suprindo a exigência, ou seja, o que aquele animal precisa realmente para energia, de proteína, de minerais e vitaminas, e o sistema de criação. Então, a gente sabe que hoje também houve uma mudança do tipo de sistema de criação. Então, anteriormente, a gente tinha um sistema extensivo, esses animais eram criados soltos a pasto. Todo mundo aqui sabe com quantos anos a gente abatia um bovino alguns anos atrás? Então, pessoal, com quantos meses eu abati um bovino alguns anos atrás? Com 32 meses, de 24 a 32 meses. Vocês fizeram a continha no calendário aí? 24 a 32 meses vai dar de 2 anos a 3 anos. Pensa você ficar com o animal no pasto por 3 anos para ele engordar. É muita coisa. Então, era uma perca de tempo que o produtor tinha, além do custo de produção. Porque aquele animal ele demora muito a engordar. O que a gente tem hoje? Hoje, a gente tem o quê? Um animal aí com 6 a 8 meses está apto para ser abatido. Tá? Então, é uma diferença muito grande que a gente tem. Aí, muitos de vocês aqui, eu conheço muita gente aí da turma de vocês, tem sempre as pecinhas, né? E não só vocês, né? Tem um pessoal também, a população em si, que fala que vai falar que é a parte de hormônio, mas está enfiando hormônio no animal, tá? Não é isso, pessoal. É o melhoramento genético. Então, a gente tem um desenvolvimento dos animais, uma nutrição hoje muito boa, que nos garante trabalhar bem, trabalhar com esses animais, um bom desenvolvimento dos animais. Quando a gente fala de bovino, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na nutrição. Então, hoje a gente tem uma gama de alimentos que podem ser utilizados. O milho, né? A gente tem aqui o milho, a soja, a gente tem o sorgo, a silagem, os macro e microminerais que podem ser utilizados nessas dietas. Então, é uma gama que a gente nem faz ideia, né? Então, são muitas coisas que são utilizadas aí. Quando a gente fala de bovino, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que visualizar no bovino é a sua parte exterior. Tá? Então, a gente falou um pouco sobre da onde surgiu esses bovinos, como que foi introduzido no Brasil, e agora a gente vai falar um pouco sobre os bovinos em si. Como que eu seleciono um animal para a produção de carne? Por meio da avaliação exterior. Tá? Eu acho que vocês já viram um pouco sobre isso, né? É uma avaliação física que eu faço desse animal, as características, a aparência física desse animal. Então, eu tenho que olhar esse animal, a parte externa, para mim saber se ele tem aquelas características de produção de carne ou não. Tá? Então, o que eu avalio no animal, no bovino? A gente tem a avaliação externa do animal, que é o que a gente chama de exognósia, tá? Que é a avaliação do mérito genético desse animal.
animal, se esse animal tem um bom aporte, uma boa conformação, e, consequentemente, isso é feito por meio de quê? É um julgamento que a gente faz dos animais. Isso eu vou explicar para vocês mais para frente, principalmente os alunos que estão iniciando hoje, que às vezes não vão entender muito isso aqui é bom, tá? Então, é uma avaliação física que a gente faz para entender se esse animal é ou não para produção de carne, né? Se ele tem as características, a aptidão física que a gente fala para produção de carne, tá? Então, basicamente, quando a gente faz a seleção dos animais, a primeira coisa que a gente avalia é se esse animal é um animal para produção de carne. Segunda coisa, por meio da seleção, eu também consigo identificar se esse animal é um animal de uma boa idade, né, que ainda consegue ter uma boa produção de carne, se é um animal mais novo, se é um animal mais velho. Eu consigo identificar a pureza racial desse animal. Por exemplo, o Nelore, ele tem as características que determinam a raça do Nelore. E a partir daí eu consigo determinar os tipos ou técnicos desse animal. Tá? Então, que são as características de interesse zootécnico, são boa conformação, boa estatura, a gente vai ver isso mais para frente para vocês entenderem. E o principal e não menos importante é que sempre quando eu vou selecionar um animal, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que esse animal ele tem que ter uma simetria, ou seja, ele tem que ter as partes, os membros em harmonia, né? Porque isso vai garantir que esse animal tenha uma alta produção e um bom desenvolvimento corporal. Tá? Quando a gente fala em características raciais, é isso aqui que vocês estão vendo nessa fotinha aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um animal, indo-Brasil, Tabapuã, a gente tem um animal indo-Brasil, o Gir e o Nelore. Então, a gente pode ver que possui algumas características que diferenciam eles. Então, a gente tem aí o indo-Brasil, um animal com o chanfro, que é a testa da cabeça do animal mais, como a gente vai falar, mais preponderante, né? Mais amostra, que tem essa característica maior. As orelhas são mais célticas, ou seja, maior, mais caída. Por exemplo, o tabapuã já é uma característica de orelha menor, mais vertical, né, vamos dizer assim, menos arredondada. E o bovino, a gente tem essa característica de orelhas também menores, mais pontiagudas um pouco. Então, o que a gente fala por que eu estou falando para vocês de seleção do animal? Para a gente conseguir visualizar as características raciais diferentes de animal para animal. Tá? Outro exemplo, a partir da seleção dos animais, eu consigo identificar uma vaca para leite e um bovino de corte, por meio dessas características. Então, uma vaca de leite, ela tem toda uma estatura mais magra, um formato de triângulo. Já o bovino de corte é um animal extremamente musculoso, comprido. Por quê? Porque esse animal, grande parte do corpo dele tem que ser ocupado por músculo, por carne. Tá? Com relação às pelagens também, isso eu acho que todo mundo já viu aí em relação a algumas disciplinas. A pelagem desses animais, elas podem ser classificadas como simples, compostas e conjugadas, tá? Que vão variar de acordo com a raça do animal. Então, a gente tem, por exemplo, o Nelore, que é branco. A gente tem o Aberdeen Angus, que é essa coloração preta, mais escura. Ele também tem uma coloração mais avermelhada, que é esse exemplo. A gente tem, geralmente, os animais que são os charolês. O animal que a gente trabalha muito hoje, que é o canchinho, que também é um bovino excelente e que tem essa coloração um pouco mais acinzentada. E os animais que são também caracterizados como animais bovíneos, né? No entanto, pessoal, os bovíneos já são as raças que já não têm tanto essa coloração. Então, com o passar do tempo, com o melhoramento genético, a gente já não encontra mais algumas colorações de algumas raças. Tá? Com relação a outra característica que a gente tem que avaliar bastante nos bovinos, são os aprumos. Tá? Isso aqui, pessoal, vocês já viram, vou só ressaltar para vocês que o ideal é que esses aprumos estejam na forma correta, ou seja, na forma simétrica, né? Nem tanto jarretes fechados, jarretes abertos, então tem que ser uma parte simétrica mesmo, para garantir que esse animal tenha uma boa
composição de carcaça, composição de músculo. Então, o normal, por exemplo, é essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, a que é a forma que tem que ser normal, tá? Então, os aprons têm que estar simétricos, ou seja, se a gente olha nessa foto aqui, a gente vê que está tudo no mesmo sentido, tá? Que é o que a gente busca hoje. Outra particularidade que a gente visa muito na bovinocultura de corte é a musculatura. O que é musculatura no bovino, pessoal? Músculo é o quê? Carne, tá? Então, o músculo, ele é carne, tá? Basicamente, esses animais, eles são avaliados, eles são estudados para essa composição de carne. Hoje a gente tem, hoje não, há muitos anos, os julgamentos dos animais para ver, por isso que eu falo para vocês que é importante a parte de avaliação, porque a gente consegue verificar tanto as características raciais, como também se esse animal tem uma boa composição corporal para ser ocupada por músculo, né, por carne. Tá? Como que a gente verifica isso? Se o animal ele está com bom desenvolvimento de músculo? A gente verifica por meio de bastão, né, que é esse pauzinho que vocês estão vendo aqui, por meio de medidores, né, que a gente consegue medir aqui, e por meio de fita. Tá? Então, a gente consegue, hoje, há muitos anos, eu acho que vocês conhecem muitos produtores, que fazem a medida do animal por meio de fita. Então, mede ali no dorso do animal quantos, né, centímetros, e daí faz um cálculo, não sei quantas arrobas aquele animal tem. Então, se ele está pronto ou não para ser abatido. Tá? Nos Estados Unidos, ao longo dos anos, e hoje no Brasil a gente já consegue fazer, que é a avaliação de carcaça. Tá? Então, eu tenho aqui a avaliação de carcaça, onde eu faço essa análise aqui por meio de ultrassonografia. Então, eu consigo ver entre a 12ª e a 13ª costela, né, o comprimento de um músculo que chama longissimus dorsi, que é isso que vocês estão vendo aqui. Que é, como vamos dizer assim, o músculo do dorso do animal. Tá? Então, aí eu consigo medir aqui, tá? Se esse músculo ele está em bom desenvolvimento ou não. E a espessura de capa de gordura também, que é essencial na bovinocultura de corte. Tá? Então, aí eu faço essa medida e a partir daí eu consigo verificar se esses animais estão aptos a serem abatidos ou não. Então, uma das características mais importantes na avaliação de bovinos é a avaliação muscular, né? A avaliação de músculo. Então, como vocês olham nessa foto que vocês estão vendo aqui, o que a gente avalia no bovino? A gente tem a avaliação de músculo, musculosidade. Então, se aquele bovino, quanto maior o popão do bovino, mais interessante para nós, porque maior aquela capacidade de cobertura de carne, né? A profundidade do animal, o que significa isso? Quanto mais profundo for aquele bovino, quanto mais comprido, mais largo, é mais interessante também, porque eu vou ter uma maior deposição de carne. Tá? E a gente tem também a parte aqui de estatura do animal. Né? Um animal que tiver uma maior estatura, maior altura. Hoje, a gente trabalha muito com os Aberdeen-Angus, que são raças mais curtas, animais pequenos, mas que são animais muito profundos. E isso é o que vem se buscando atualmente. Porque quanto mais animais profundos, mais interessante. Tá? O que é bastante utilizado hoje nas fazendas? Você vai chegar na fazenda do tiozinho e ele vai falar para você assim, avalia o meu bovino para mim. Como que a gente avalia um bovino numa fazenda, por exemplo? Eu preciso de todas essas características, ultrassom? Não. Que forma que a gente faz uma fazenda? Se eu tiver uma fita métrica, eu consigo medir. De acordo com o centímetro, a gente faz um cálculo de mais para frente, vocês vão saber quanto de arroba esse animal tem. 20 arrobas, 23 arrobas, então está no ponto de ser abatido. E isso vai depender de acordo também com o objetivo do produtor. Às vezes o produtor quer bater o animal com 20 arrobas, 22 arrobas. Ok, isso vai depender do objetivo do produtor. Então, eu cheguei na fazenda, eu estou vendo esse bovino que vocês estão vendo aí nessa foto. Como que a gente avalia isso lá no campo? A gente avalia com um nomezinho muito simples, que é esse aí que vocês estão vendo aí em cima,
que é o DERAS. O que é esse DERAS? DERAS é as características que eu vou avaliar aqui no bovino. Então, por exemplo, primeira coisa, quando eu olho essa foto desse bovino, eu observo o desenvolvimento, que é o D, a DERAS, que é o D de desenvolvimento. Esse animal ele tem um bom desenvolvimento? Sim. Ele é um animal comprido, é um animal profundo. Tá? A estatura, é um animal de boa estatura? Sim, é um animal alto, é um animal que tem todos os apuros bem colocados. Aí a gente vai olhar agora características raciais. Esse animal tem as características raciais de um Nelore? Sim. A gente olha para ele, a gente já identifica que é um Nelore, né? Os aprumos também são bem colocados. E as características sexuais. Eu olho, é um animal que tem cara de macho, vamos dizer assim, né? A gente fala isso muito na criação de animais. Se você olhar para uma fêmea, ela tem que ter a cara de uma fêmea. Se você olhar para um macho, ela tem que ter as características de um macho. Então é isso que acontece. Você olha, você vê que é um macho. Mas aí você pode avaliar outras características. Boa colocação do prepúcio, né? A coloração também do animal, a localização do umbigo, se é um umbigo mais baixo, se é um umbigo mais alto. Então são características que a gente avalia. Então quando eu vou para o campo, como que eu faço essa avaliação? Eu posso fazer por meio de DERAS, que é o desenvolvimento do animal, a estatura, características raciais, os aprumos e características sexuais. Ok? Todo mundo de boa? Todo mundo entendendo aí? Eu estou falando muito depressa, né, pessoal? Vamos lá. Então, agora a gente vai dar continuidade para a gente terminar, para a gente falar um pouco sobre as raças zebuínas, que são as raças que foram trazidas da Índia. Tá? Então, quais são essas principais raças zebuínas que a gente tem? As raças zebuínas, elas foram raças que foram trazidas da Índia e foram criadas no Brasil, a partir daí. Principalmente a partir do desenvolvimento de grupos básicos, né? A gente fala grupos étnicos básicos. Quais são esses animais que foram mais trabalhados no Brasil? A gente tem o Zerá, o Nelore, o Gir, o Sindhi, Cangaia e dentre outras raças que vocês vão ver. Tá? A primeira raça que a gente tem, pessoal, e que é muito utilizada para produção de corte e raça zebuína, é o Buzerá. Acho que todo mundo aqui já viu um Buzerá. É um animal de grande porte, tem uma pelagem claro, cinza escuro, né? Geralmente é um animal que tem tons pardos e prateados. A vassoura da cauda e o focinho desse animal são pretos. A fêmea é um pouco mais claro. E é um animal que tem tanto aptidão para carne quanto aptidão para leite. Então, acho que é um animal que acho que todo mundo aqui já viu, nem seja por meio de revista, tá? Outra raça que a gente tem é o Gir. Às vezes vocês vão falar para mim, mas Gir? Gir é raça zebuína, mas é leiteira. Tá, mas o que, é que a gente faz hoje com algumas raças leiteiras? Quando essa raça para de produzir, a gente abate esse animal. Tá? Mas é uma raça zebuína que também é utilizada tanto para leite quanto para carne. Então, ela também foi trazida da Índia. É um animal que tem uma bela aparência, uma boa conformação e é um dos animais que é mais utilizados para cruzamento. Vocês podem ver, igual nessa foto, é um animal de excelentes características raciais, que tem uma extrema beleza e uma boa conformação. São animais, sim, muito bons para a produção de leite, leite de alta qualidade, com alto teor de gordura, mas também são animais que têm uma boa característica para carne após o término aí da produção de leite. Tá? Outro animal que a gente tem é o Nelore. O Nelore, acho que todo mundo aqui já viu, já conhece. É uma das raças que foi mais trazida e trabalhada no Brasil. Né? Então, ele foi trazido da Índia, uma cidade conhecida como Mongólia. E é uma das raças que produzem o primeiro lugar efetivo no rebanho. Uma das raças mais produzidas. É uma raça rústica, que ela tem uma elevada ganho de peso. E a partir do Nelore, a gente conseguiu dar formação em outras raças zebuínas. Tá? E, inicialmente, o Nelore, gente, ela não era para ser introduzida no Brasil, porque algumas características do Nelore foram renegadas. Como, por exemplo, o Nelore é uma raça muito alta. Então, o que os produtores pensavam? Um animal muito alto, ele vai demorar muito a encher, a ocupar carne. Então, é um animal que não vai dar certo no Brasil. Mas, com o passar do tempo, foi se verificando que o Nelore é uma das raças
que têm maior adaptação e um melhor desenvolvimento no melhoramento genético. E olha que o Nelore, gente, foi raças que foram trabalhadas há mais de 40 anos. Desde quando surgiu os bovinos, o Nelore vem sendo trabalhado. Né? Por isso que hoje a gente já não consegue melhorar mais a raça Nelore, porque ela já foi trabalhada há muitos anos. Tá? O Nelore ele pode ser de branco ou cinza claro, as fêmeas geralmente são mais claras, então é um animal de corpo muito comprido. A fertilidade desse animal é ótima, é um animal muito adaptado a diferentes climas e tem uma boa desmama. E a partir do melhoramento genético surgiu aí o Nelore mocho. Tá? Então essa foto aí para vocês verem o Nelore, né? Então a gente tem o Nelore, a raça primordial, e a partir daí a gente tem o Nelore mocho. Outra raça que a gente tem é o Indo no Brasil, que é uma raça mais antiga que foi introduzida no Brasil, criada principalmente no Triângulo Mineiro, né? Geralmente foi uma raça que não teve tanta introdução como o Giro, o Zerá, que teve menor proporção do que o Nelore, mas é bastante criada em Minas, Bahia, Goiás e São Paulo. É uma das raças mais antigas que a gente tem e uma das principais raças aí para aptidão de carne. Tá? O Indo-Brasil foi bastante utilizado há muitos anos também. A Sindh é uma outra raça que a gente tem em zebuíno, que ela foi trazida da província da Sindh, que a gente conhece como Paquistão. Geralmente ele foi introduzido, né, criado, misturado com gado indiano, e aí foi importado essa raça para o Brasil. Poucos criadores tinham a criação dessa raça, né? Mas ela era uma raça extremamente adaptada ao clima. É uma raça dócil, de pequeno porte, e é uma raça de dupla aptidão. Quando a gente fala dupla aptidão, é que ela para as duas características, para carne e para leite. Tá? Então, é a raça Sindh. Produtores mais antigos conheceram bem essa raça Sindh e produziam bastante para carne. O mocho tabapuã, que é o que a gente sabe lá, que a gente tem a característica muito parecida com o Nelore, né? É originário no Brasil, ou seja, ele foi trazido das regiões, a gente tem aí, basicamente, o tabapuã foi trazido de fora, e aí, posteriormente, houve um trabalho aí dos cruzamentos e desenvolveu-se o mocho tabapuã. É uma raça mocha, que era bastante criada no município de Tabapuã, São Paulo, por isso deu-se o nome a essa raça. É um animal de extrema rusticidade, com uma boa produtividade e tem uma boa aptidão para carne. E a coloração desse animal vai de branco a cinza. Tá? E é um dos animais também, além do Nelore e do Gir, que a gente consegue ver grande parte das suas características aí, que são as características raciais. É um animal que tem o jarrete bem preponderante, que a gente fala mais amostra, mais acentuado, a orelha bem característica racial de tabapuã. Então, quando a gente olha, é um animal muito, muito belo, né? Que tem umas características raciais muito, muito evidenciadas. E algumas outras raças também que a gente tem. O Brahma, por exemplo, é uma raça de corte zebuína, que também foi introduzida no Brasil. Muitos produtores e gado de elite produzem o Brahma, porque não é um animal tão adaptado a ser criado no pasto. Né? Animais mais fechados em cocheiras. A gente tem também o Red Pollet, ou Red Bull. É também um animal bovino de corte que foi bastante utilizado também, como gado de corte. Então, terminando as raças zebuínas, essas são as principais raças que vocês têm que ter em mente, né? É o tabapuã, o Nelore, Brahma, Red Pollet, que são essas raças que a gente tem mais conhecidas. E a mais conhecida nossa zebuína é o Nelore e o tabapuã, tá? Que é muito utilizado. Além da Brahma também, que a gente sabe que é muito, muito utilizado. Das raças europeias, que são aquelas raças que sim foram trazidas do exterior e cruzadas com essas raças que foram desenvolvidas no Brasil. Tá? Então, inicialmente, teve-se uma grande dificuldade da adaptação dessas raças europeias. Por quê? São raças
que têm maior dificuldade de se adaptar à nossa região. Por quê? São raças adaptadas ao frio, a uma dieta, uma nutrição à base de cevada, né, à base de alfafa. Então, são forragens mais proteicas, mais energéticas, diferente do Brasil, por causa das nossas condições climáticas, né? A gente tem um pasto mais seco, com menor quantidade de nutrientes. Então, são animais tão mais adaptados àquelas regiões frias. E elas foram introduzidas no Brasil. Tá? E a partir dali houve essa dificuldade. Então, são animais que, quando estão nas nossas regiões, têm maior ritmos cardíacos respiratórios acelerados, são animais menos resistentes a endo e ectoparasitas e são bem mais exigentes na nutrição. Tá? E o período de gestação ele é bem menor do que as raças equinas, em torno de 281 dias de gestação. Tá? Quando a gente fala de raças europeias, a primeira raça que a gente tem em mente é a Hereford. Então, ela foi trazida da Inglaterra, né, que foi desenvolvida em Canadá, Estados Unidos, né, e, consequentemente, foi um dos maiores rebanhos que se tinha ao longo dos anos nos Estados Unidos, era o Hereford. Depois, com o passar do tempo, houve o desenvolvimento aí da Virginianus, né. É um animal que tem boa produtividade, é um animal com boa adaptação e de porte médio. Tá? A sua pelagem vai variar de vermelho a branca. Tá? A produção de carne é extremamente grande. Né? São animais aí que a gente consegue abater no pasto, criando no pasto aqui com 24 meses. Mas se eu colocar esse animal longe no confinamento, eu consigo terminar mais cedo. É um animal rústico, ou seja, consegue adaptar-se às nossas regiões e, consequentemente, é um animal que consegue adaptar-se ao pasto, ao clima temperado ou até mesmo às regiões mais frias, né? Devido à região que ele é criado aí, que ele surgiu, né? Além do Hereford, uma outra raça que a gente tem é o Charolais, que foi originário da França. É um gado que não se sabe a origem, né, quais raças deram origem ao Charolais, mas é um animal de grande porte, que tem uma boa produção de carne. Ele é adaptado tanto para ser criado no pasto quanto no coxo, e ele é muito criado e desenvolvido no Rio Grande do Sul. Tá? E a gente pode ver que é um animal que tem uma característica de ser mais peludo, né? A característica do pelo maior, então ele não é tão adaptado às nossas regiões aqui, como Centro-Oeste, Nordeste. Então ele é mais adaptado à região Sul, por isso que ele foi mais desenvolvido nessa região. Outra raça que a gente tem, além do Hereford Charolais, é o Limousin. Nas nossas regiões aqui já se utilizou muito o Limousin, que eles falam, né? Que ela foi trazida do centro-sul da França por meio de importações de sêmen. Tá? E foi criado principalmente no estado do Paraná e de Londrina, onde os animais inicialmente foram registrados. E a partir da raça do Limousin foi se fazendo um cruzamento com outras raças rebus buscando melhoramento genético. É uma raça de médio porte, que ela vai de uma coloração vermelha a marrom. Tá? E é uma raça, pessoal, que o pessoal gosta muito de ser utilizada porque ela é uma raça precoce, ou seja, ela tem precocidade reprodutiva, ou seja, ela entra no primeiro cio, no primeiro parto mais cedo. Né? Então, essas fêmeas, geralmente, elas conseguem ser cobertas com 15 a 18 meses, ou seja, uma raça extremamente precoce. Tá? E tem uma velocidade de ganho de peso muito alta. Então, quando a gente olha no animal desse, Limousin, a gente sabe que é um animal o quê? Uma boa conformação, que a gente vê que é um animal que tem uma característica da boa produção de carne. Tá? Para a gente estar finalizando, a gente tem o Piemontês, que também é uma outra raça. O Piemontês não foi tão utilizado na nossa região, surgiu-se na Itália. Introduziu-se no Brasil e foi criado principalmente no estado de São Paulo, Goiás, Paraná. É um animal também de grande porte. A coloração vai de branca, a tendência a cinza. E a aptidão da Piemontês é tanto para carne, leite e trabalho. Tá? Só que quando a gente olha, pessoal, essa foto aí do Piemontês, a gente já tem um pouco de uma lógica, por que essa raça ela não foi tão criada, continuada no Brasil. Tá? Algumas regiões ainda tem, como a gente fala, alguns exemplares, né? Mas ela não foi tão criada. Por quê? Porque se vocês olharem no popão dela aí, ó, a
a gente consegue ver que tem muito músculo. O que é isso? É o que a gente conhece como musculatura dupla. Então, com o passar do tempo e o melhoramento genético, houve um desenvolvimento dessa musculatura dupla. Tá? Então, teve essa dificuldade aí maior por esse tipo de musculatura desses animais. Tá? Outra raça não menos importante que a gente teve é o Aberdeen Angus. O Aberdeen Angus é uma das raças que a gente mais tem um avanço e um desenvolvimento aqui na nossa região do Brasil e é uma das raças que são mais cruzadas com o Nelore. Acho que o Aberdeen Angus todo mundo conhece, tá? Que é essa foto que vocês estão vendo aí. O Aberdeen Angus é uma das raças que tem o maior desenvolvimento de musculatura e é o que a gente mais utiliza hoje nos nossos confinamentos. Tá? O Aberdeen Angus, inicialmente, né, a gente fala que é um animal de grande porte, de coloração preta, tá? Mas é um animal que tem uma boa resistência a parasitas internos e externos, se adapta bem ao nosso clima tropical. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Outra parte que a gente tem, outra raça não menos importante, é a cimental, mas a gente já não cria tanto essa raça cimental. Tá? É uma raça que vai muito antiga, tá? Que, basicamente, os animais são animais que têm essa dupla aptidão, são animais que são criados na Suíça, são animais que eram mais criados para leite, tá? E, consequentemente, hoje a gente já não tem tanto desenvolvimento dessa raça, uma raça bem mais antiga. Tá? E a caracu, né, que é uma das raças também, além da cimental, a caracu é uma das raças mais antigas de produção de carne. Tá? Então, com o passar do tempo, a gente pode ver que foi trazido para o Brasil algumas raças e tentando buscar sempre esse melhoramento genético das mesmas aí. Tá? Pessoal, com relação às raças, só para a gente finalizar, tá? A gente tem também ainda a que é muito criada hoje, que é a marchigiana, que é uma raça também que tem muito na nossa região, e a raça chianina. Aqui também é uma raça bastante produzida na nossa região, certo? Então, o que eu quis mostrar para vocês em relação a essa parte de raças de bovinocultura é uma parte mais introdutória, tá? Eu acho que fica muita coisa às vezes para a gente falar e às vezes a gente introduz muito, mas o principal objetivo é o quê? Quais são as principais raças que são utilizadas na bovinocultura de corte? E essas raças, eu consigo avaliar a espessura dessas raças, por exemplo, a aptidão física dessas raças. Então, vocês viram aí nas imagens anteriores que a gente consegue avaliar, sim, essas raças e ver que elas têm aptidão para a produção de carne. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, mandar aqui no chat, eu abro para vocês o microfone. Mas antes de tudo, eu vou estar fazendo a chamada de vocês aqui, de quem está presente, tá? O quê?